Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso é mais uma rica e feliz oportunidade nos concedido por Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Ele tem a condição de nos dar mais uma bênção, não é? A condição de nos, aqui no mundo físico, e de Jesus, divino e amado Mestre, de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe Celestial, Espiritual, Mãe de toda a humanidade, com a presença luminosa dos nossos abnegados mensageiros, os nossos abnegados mensageiros de Deus, das transmissões das palavras do mundo espiritual, os nossos guias espirituais, os nossos companheiros de viagem, mentores espirituais, guias espirituais, não importa a sua denominação, a sua categoria, não importa em nada, porque na realidade eles são os nossos mentores, os nossos guias espirituais, que nos assistem a toda a hora, aqui com a lareira acesa, porque na realidade isto aqui deste lado da Europa já faz frio, e então já temos que ter a lareira acesa para nos confortar e aquecer o corpo físico, não é? Com certeza. Esses nossos companheiros, como eu estava dizendo, de viagem, que nos acompanham toda a nossa viagem, toda a nossa jornada. Não importa a condição que nós nos encontramos, não importa nada. Eles não nos abandonam. As nossas princesas, essas lindas princesas doutrinárias, e uma outra quantidade de espíritos que nos assistem neste mundo físico, porque nós temos uma imensidão de espíritos nos assistindo a toda a hora, a todo momento, a toda a altura. Nós, seres físicos, não é? Que temos algumas dificuldades, transportamos as nossas angústias, que ainda mesmo aqui no mundo físico não adquirimos com certeza a perfeição. Somos imperfeitos fisicamente, o que não será espiritualmente. E hoje, enquanto eu estiver fazendo este vídeo, vamos, porque trata-se sempre do mundo dos espíritos. E porque se trata do mundo dos espíritos, nós vamos levar o pensamento aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos mentores, e em especial já agora, mesmo não esquecendo, não perdendo de vista os nossos familiares, de cada um de nós, nós vou aqui deixar no fim, porque esta é uma altura muito importante para a condição espiritual, para a nossa condição espiritual e para os espíritos. Então vamos para estes nossos irmãos que já se encontram no mundo etérico, no mundo dos espíritos, que já se encontram no outro lado da fronteira, da barreira, já fizeram a viagem
a viagem do mundo físico para o mundo espiritual, para a verdadeira pátria, como disse, inclusive, Allan Kardec nos seus livros, não é? Com certeza, no livro dos Espíritos, a nossa pátria é lá é que é a nossa verdadeira morada. E lá existem milhões e milhões e milhões de espíritos que nós são incontáveis, nos mais variados planos, dimensões, nas mais variadas sintonias, harmonias, nas mais variadas condições de amor, de ódio, de raiva. Lá, no mundo etérico, no mundo espiritual, meus irmãos, também há de tudo. Há de todas as condições de espíritos. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, para que possa iluminar os nossos familiares, os nossos irmãos de doutrina, Estou-me lembrando aqui de alguns, não é? Que partiram, a gente poderá dizer, há algum tempo. Não há muito tempo. No mundo etérico é uma fração de segundo ainda o tempo que eles lá se encontram, porque, como nós sabemos, não há tempo, não há matéria e não há espaço. Mas, para dar continuidade ao tema de hoje, vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores e a este nosso irmão, Francisco Eleonir Maciel, 89 anos, e este nosso irmão, Ailton Cardoso, 54 anos. Pois é, 88, 9 anos, outro 54 anos. Poderemos dizer assim, que injustiça, não é? São 30 anos a menos, é uma vida. Nós poderemos dizer assim, que injustiça, é verdade. Nós, físicos, porque não conhecemos as leis divinas, não conhecemos as leis de Deus, não conhecemos as leis universal, nem na individualidade de cada espírito, de cada ser físico. E nós, esta é uma análise nossa, os familiares, quer seja de um irmão, quer seja de outro, eles sofrem na mesma condição, na mesma essência, na mesma condição. E nós, ao pedirmos por estes dois irmãos, estou-me lembrando aqui de outros irmãos de doutrina, inclusive, que nunca esquece, do qual nós poderemos pedir. Os nossos familiares também, amigos, porque o mundo etérico, o mundo espiritual, ele persiste mais do que o mundo físico, sabe? Porque lá, o que é que aconteceu? Aconteceu que deixámos de ter matéria, voltámos para a verdadeira pátria, a verdadeira jornada, o verdadeiro caminho, a verdadeira família espiritual. Vão ter, com certeza, todos nós, não é? Todos nós vamos até à Pedra Branca, viremos ao mundo físico. E, meus irmãos, nesta altura do ano, é uns dias que milhões e milhões de espíritos ocorrem ao mundo físico. Milhões de espíritos ocorrem ao mundo físico, porque é uma altura que são muito lembrados. Normalmente os familiares, de todas as condições. Aqui não importa se
partiu há pouco tempo, se partiu há muito tempo. Como eu falei aqui há poucos dias, eles continuam a fazer aniversário. Continuam. Este nosso irmão, o Francisco e o Leonir, já não irá fazer 90 anos. Não. Aqui o nosso irmão Ailton Cardoso já não irá fazer 54 anos. Pelo menos nesta contagem nossa da Terra. Nós poderemos lembrar quem partiu do mundo físico com muito amor, com muito carinho, com muito amor acima de tudo, desejando, nos harmonizando os familiares, porque aqui o que importa é os familiares, não é a nossa condição de médiuns que vai alterar a caminhada de um espírito que neste momento se desloca ao mundo físico, onde está aquele que, claro, é natural, não é? É natural, é muito natural que os familiares chorem, tenham saudades, que tenham algum desgosto, que tenham, enfim, nos seus planos tenham feito alguns projetos, algumas que foram interrompidos com a partida destes nossos irmãos. No planeta existem todos os dias partidas inesperadas. E acontecem também chegadas ao mundo físico. Mas aqui não vamos falar das chegadas. Vamos falar só das partidas. E não é das partidas em si, daquele nosso irmão, que é das vindas ao mundo físico. Porque hoje estava falando com uma pessoa, com uma senhora, do qual ela era tia e madrinha, do qual gostavam um do outro, não é? Do qual estava muito desgostosa, não é? Enfim, salve Deus, estava muito desgostosa, o que é natural. A nossa essência é essa. Estava muito desgostosa, eu estive falando até longamente com essa pessoa, dando-lhe algum ânimo, transmitindo-lhe alguma coragem para enfrentar as condições da partida desse sobrinho e afilhado. Quem diz sobrinho e afilhado diz irmão, diz pai, diz mãe, diz marido, diz esposa, até nas piores dores diz filho, porque nós sabemos. A nossa saudade, quando nós temos saudade, sentimos saudade dentro de nós por alguém que partiu já há algum tempo ou pouco tempo. É porque existe amor dentro da nossa essência, dentro desta caixinha que está aqui, que no nosso coração. Mas nós temos aqui uma outra peça que se chama o timo, não é? Que é a nossa essência, que está guardado aí dentro algo mais além do que temos no nosso coração ou no nosso pensamento. Nessa pequena célula está umas essências verdadeiras que, com a partida destes nossos irmãos e irmãs, elas aflora a saudade, aflora a tristeza, aflora a angústia, e nós quanto mais angústia tivermos, mais depressa aquele espírito vem ao mundo físico, porque nós estamos a atraí-lo numa condição, para já, a altura em si atrai ao mundo físico milhares e milhares e milhares de espíritos
milhares de espíritos, porque, como todos sabemos, vai chegando a altura dos finados, não é? Dos finados. A vida universal, essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginário a certos pensadores prevenidos, qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajadora e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode-se tornar compreensível que toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daqueles que as formou. São questões que já não nos oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam, é o que importa saber. Pois é, os nossos irmãos, eles agora povoam o mundo dos espíritos, que é o mundo, a origem e a natureza dos espíritos. Que definição? Isto é uma pergunta. Que definição se pode dar aos espíritos? Espíritos é todo aquele que foi físico, é todo aquele ser que tinha matéria. Embora muitos milhares de espíritos se julguem ainda na matéria por conta das suas imperfeições, mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Espíritos é todo aquele ser que partiu para o mundo etérico, que deixou de habitar no mundo físico entre nós, entre vós, mas que nós continuamos a amá-lo, mas que nós continuamos a gostar dele, mas que nós continuamos a lamentar a sua partida. Continuamos inclusive, se nós pudéssemos, assegurá-los no mundo físico, na nossa dor, na nossa angústia, na nossa tristeza, na nossa agonia, no nosso choro de desespero, porque deixamos de fazer algo, porque, enfim, muitas e muitas condições poderão acontecer, do qual vem o choro. Nós choramos de alegria e nós choramos de tristeza, mas já lá vamos. Que definição se pode dar aos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, que não mais o elemento inteligente do universo. O espírito são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus. Porque eles, meus irmãos, Deus é o Criador de tudo, do universo, de todos os universos, de todas as dimensões, de todos os mundos, de todas as camadas, de todas as zonas, de todas as alegrias e superações que nós possamos ter. Deus não é criador das nossas agonias, não é. As agonias somos nós na nossa individualidade. Então, todos são filhos de Deus. Meu Deus,
são obra de Deus, exatamente. Qual a máquina o é do homem que a fabrica? A máquina é obra do homem. Não, é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, sua criação, lhe dá um nome, lhe atribui uma patente. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos a sua obra. Aqui outra pergunta. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta dos espíritos: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao mundo, porque nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o grandioso mistério. Pois é. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os criou. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, repito, ainda uma vez a origem deles é mistério. Salve Deus! O livro dos Espíritos. Tudo quanto está aqui neste livro que vós devem ter, neste livro, foi transmitido por espíritos, por seres etéricos, que habitam no mundo espiritual, que vieram ao mundo físico por meio de médiuns responder a todas estas perguntas que foram feitas. Isto já foi editado em 1857. Há poucos dias, não é? Em 1857, Allan Kardec foi o descodificador do mundo espírita. Foi o que abriu as portas à compreensão, à melhor compreensão do mundo dos espíritos. Então hoje podemos nós formalizar que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos maridos, esposas, pai, mãe, filho, nesta altura do planeta que é universal, o dia para celebrar é a data de celebrar os mortos, de recordar quem partiu deste mundo físico, que se encontra no mundo etérico. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto mais agonia nós tivermos, mais desespero nós nos encontrarmos, esses espíritos mais sofrem. Eu já falei isto várias vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, vou aqui explicar de novo, porque hoje até expliquei esta parte a esta pessoa com quem eu falei. Nós gostamos muito dos nossos familiares e queremos que eles estejam bem, mas a nossa condição física, humana, corpórea, de se manifestar às vezes na nossa individualidade, é o choro. É o choro, que é uma condição natural. O nosso choro
ele, até certa maneira, ele é útil. É útil porque parece que nos alivia alguma coisa. Parece que nos alivia alguma coisa. Acontece que nós deixamos de conversar com estes nossos irmãos, amigos, familiares que partiram para o mundo físico, para o mundo espiritual. Deixamos de conversar normalmente, porque se nos vossos lares conversarem normalmente com quem já partiu para o mundo etérico, se calhar algum membro da família diz: coitado, coitada, está a partida do Joaquim, do Manuel, a partida destes nossos irmãos, Ailton Cardoso, Francisco e Leonir Maciel. Por exemplo, o meu pai, que já morreu há muitos anos, meus sobrinhos, acreditam que eu às vezes falo com eles. Não é tanto como eu queria, porque às vezes a gente alabuta a lidação da nossa vida física é tão acelerada, o relógio não para, que nós às vezes nos esquecemos de falar com eles. Mas nós, nos nossos lares, quando nós estamos mais tranquilos, mais calmos, mais serenos, com menos afazeres, nós poderemos falar com estes nossos irmãos e irmãs que partiram para o mundo físico, porque eles nos escutam. Vós, nos vossos lares, algumas das vezes vocês estão fazendo a vossa vida diária, a vossa labuta diária, arranjando o jantar, lavando uma louça, fazendo uma cama, barrendo o chão. Esse familiar vem lá perto de vós e vos dá um abraço. Vocês sentem uma reação química no corpo físico meio estranho, que às vezes poderão não associar a esse espírito. Muitas das vezes acontece. Porque se manifesta das várias maneiras. Um arrepio, boca seca, dor na barriga, alguns sintomas e sinais físicos, enfim, porque cada um tem a sua maneira de absorver esses sinais. E andam barrendo o chão, andam lavando uma louça, uma roupa, fazendo um jantar, jantando, até dormindo, até deitados. Quando levam a mente, quando nós falamos com esses familiares, eles, se tiverem a oportunidade, vêm perto de nós. Não importa onde nós estejamos. Se nós estivermos dentro de casa, da nossa casa, do lar de cada um, do lar onde esses nossos irmãos, inclusivamente, habitavam, se nós falarmos normalmente, sem ter medo de alguém nos rotular de doidos, de parvos, de dementes, porque eu poderei ser considerado demente por ter esta conversa. Coitado, aquele homem está mesmo apanhado do clima. Falar agora com quem já partiu. Não, meus irmãos, eu ainda não estou. Aqui o nosso irmão Luís da Espanha, o psiquiatra, ele há muito tempo que ele espera lá por mim, mas eu ainda não estou capacitado para ir à consulta dele. Não estou. Não estou. Porque o que eu estou a falar é a realidade. Poderão não acreditar, poderão não ter a fé, poderão não ter essa certeza que é desta forma, mas nós devemos falar, conversar normalmente com quem partiu. Temos aqui a parte do choro, que é a parte da saudade, que é a parte física que nos dói mais, que nós, às vezes físicos, não damos segurado esse choro, não damos segurado essa lágrima.
eu tenho aqui uma água. Eu agora venho aqui e despejo o azeite. Tapo, faço assim, não é? A água ficará sempre aqui e o azeite ficará sempre aqui. Não se mistura. O mundo físico também não se mistura com o mundo espiritual, com o mundo etérico. Esses espíritos, como eu hoje estava dizendo a esta pessoa com quem eu falei há algum tempo, o nosso telefone interno, ele, como eu sempre digo, ele está sempre tocando, de dia e de noite. Quem das várias dimensões, dos vários planos, das várias ordens de espíritos, porque aqui às vezes não é só os nossos familiares, são outros. E nós na condição de médiuns, ainda, eu não digo que piora um pouco mais, eu digo que graças a Deus que assim é. Mas nós também às vezes não temos a condição, não estamos na frequência e não podemos ouvir todas as transmissões que nos são passadas para nós. No nosso íntimo, no nosso interior, essas sintonias, essas harmonias, porque podem ser harmonias pesadas, podem ser harmonias de amor, podem ser abraços, podem ser apertos de mão, podem ser a soprar no ouvido, a soprar no cabelo, a soprar na cara, porque o espírito assopra. Assopra. Nunca viram nenhum espírito a soprar? Pois é, sintam. Quando sentirem uma leve brisa, sintam. Porque nós, mesmo fisicamente, nós temos às vezes a percepção de chegar a tal e determinado local e nós imaginamos aquela pessoa e assopramos. E do outro lado pode sentir esse sopro. Aqui não há demência, aqui não há demência, aqui não há doença, demência, loucura, não. Aqui há acreditação, fé. Porque Deus, nós também nunca vimos Deus. Deus, será que Deus existe? Nós poderemos nos interrogar, será que Deus existe? Mas afinal, quem é que criou o Sol? Quem é que mandou o Sol para aquele lado? Quem é que criou este planeta? Foi o Joaquim que chegou sem nada? Que criou os átomos? Criou as partículas? Que as juntou? Que formou um planeta? Quem é que formou o ser humano, o ser físico, o homem das cavernas, os animais, as florestas? Pois é criação divina, é criação de Deus. Há quem diga que Deus não existe. Pronto, salve Deus. Eu não posso ir contra a crença de ninguém e não posso impor a minha crença. Mas que existe, existe. Isso eu posso dizer. Se vós desse lado acreditam ou não, aí já é diferente. Mas nós temos aqueles nossos irmãos, aqueles nossos familiares, que por conta da saudade, como eu estava dizendo, podemos conversar com eles normalmente, até inclusive podem pôr a música que essa pessoa gostava. A música, porque tudo é um chamamento numa harmonia, mas numa harmonia boa. Quando um espírito vem da parte etérica, porque a parte etérica, meus irmãos, não fica longe, fica dentro deste ponto,
dentro desta dimensão, desta sala, que fora as coisas materiais é tudo etérico, é tudo espiritual. O que existe aqui, existe muita coisa, inclusive o espaço se aumenta, alarga, estica, porque não há dimensão, não há espaço, não há matéria, não há tempo. A dimensão é a dimensão espiritual. Quando nós lembramos um familiar com alegria, ele vem perto de nós, contente, feliz, vem se abastecer. Quando nós lhe dirigimos uma prece, uma harmonia, um equilíbrio, ele vem se abastecer alegremente e vai para a condição que ele se encontra derivado da sua evolução. Porque cada um vai ter consoante o seu merecimento. Eu vou ter o meu merecimento, vós vão ter o vosso merecimento. Ninguém sabe para que dimensão vai, para que plano vai, para que mundo vai, para que evolução, que evolução é que teve, enfim, o que é que deixou de fazer, o que é que não deixou de fazer. Há tantas coisas no meio disto que às vezes é complicado falar. E nós lembramos daquele familiar, não é, e nós, médiuns, já sabemos disto, não é? Já sabemos disto. Nós, médiuns, falando aqui de médiuns, não é que nós não tenhamos pena e desgosto. Não é que nós não sintamos saudade e amor. Não, todos têm uma partícula, uma essência do amor. Mais ou menos, dependendo do grau de afinidade com cada ser físico. Partiu, nós temos o conhecimento de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Vamos para a verdadeira pátria, a verdadeira jornada, para a verdadeira família, que é a nossa família espiritual, que não é a mesma que no mundo físico. A nossa família espiritual não é a mesma, é outra família. Mas nós convivemos com estes seres aqui, nós nos reajustamos, nós pagamos de alguma forma as nossas dívidas e nós ficamos pensando naquele ser que partiu com amor, com carinho, com saudade. Às vezes ainda não tem passado 24 horas, 2 dias, já se diz assim, tenho saudades. Saudades porque ele partiu, porque já se tinha passado 3, 4, 5, 6 meses que não o vê, mas continua a amá-lo na mesma, a amá-la, a gostar, a amar, e quando partindo é um sinal que já não vai ver fisicamente, só espiritualmente. E a saudade aflora dentro de cada um de vós, dentro de cada um de nós, e essa saudade quer dizer que nós gostávamos. E é essa saudade que nos faz lembrar a convivência, o que tivemos de convívio com esse ser e às vezes nos entristece. As lágrimas vêm nos nossos olhos com tristeza, com desespero, com dor, com mágoa. Quando eu falei na água com o azeite, é a diferença do mundo espiritual com o mundo físico. As nossas lágrimas, elas são físicas. Elas, inclusive, se a gente fizer assim, são salgadas. São salgadas porque elas contêm uma substância que as faz mesmo nessa condição, por conta dos canais lacrimais, enfim. E nós, quando choramos, é físico, é líquido.
Nós choramos por saudade, por dó, por amor, por desespero, por agonia. Nós choramos porque, na realidade, Deus chamou este irmão, esta irmã. Chamou um familiar nosso, vosso. As nossas lágrimas, elas, se for de dor, de angústia, de tristeza, elas vão magoar aquele espírito. Porque quando nós derramamos uma lágrima de dor, mágoa, tristeza e angústia, ela atravessa o mundo físico com o mundo espiritual. E ao atravessar o mundo físico com o mundo espiritual, sofre uma transformação. Transformação essa que nós temos aquele ser na nossa mente. Temos aquela pessoa na nossa mente. Aquela lágrima vai é como a nossa prece. A nossa prece, quando nós dirigimos uma prece, não vai dirigida a lado nenhum. O carteiro do mundo espiritual, o carteiro que é Deus, nunca se engana em morada alguma. Não é como o carteiro da terra, que de vez em quando se engana numa rua, numa casa, enfim. Onde mora uma carta que é direcionada à Maria, põe na casa do Manel. A carta que é direcionada ao Manel, se calhar põe na casa da Maria. Às vezes na rua A, põe na rua B. Às vezes até se perde o correio. Não. No mundo espiritual, o carteiro que é Deus, que é Jesus, nunca se enganou e se irá enganar na morada. Quando nós dirigimos uma prece para aquele familiar, aquela não é prece que vai lá escrita para ele ler, não, é energia etérica, é fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, se enganado não estou, mas já agora, fluido cósmico universal. Pensei de ter aqui algo sobre o assunto, mas parece que não tenho. E como não tenho, pronto, então vamos deixar. Mas é fluido cósmico universal. Vai direitinho àquele espírito que nós dirigimos a prece. A prece, Deus não se enganou e nunca se irá enganar. Nunca se irá enganar. E essa energia vai dar força àquele espírito, vai dar mais força àquele espírito, vai dar mais energia, vai dar alimento àquele espírito. Ele vai se alimentar. Fluido cósmico, desse fluido cósmico universal. Eu não acho, pronto, não faz mal. Eu parece que tinha aqui um apontamento sobre qualquer coisa disso, mas pronto. E a nossa energia vai lá ter direitinho àquele espírito. A nossa prece, a nossa oração. Claro que teremos que estar em sintonia, em harmonia. Quando nós choramos, que aquela lágrima escorre no nosso rosto, lembrando aquele familiar, essa lágrima ultrapassa. Nós poderemos segurá-la na mão, poderemos desfazê-la na mão, mas aquela lágrima ultrapassa espiritualmente o mundo físico para o mundo etérico. Quando chega ao mundo etérico, sofreu uma transformação. A melhor condição que eu poderei explicar para uma melhor compreensão é que essa transformação, vamos supor aqui no mundo físico, uma peça em chumbo. Vamos supor que isto que é chumbo.
Vamos supor que isto é chumbo. Eu ponho dentro de uma vasilha e ponho ao lume. O chumbo, conforme a temperatura em Celsius, vai crescendo, vai aumentando. O chumbo, o contacto do chumbo com o recipiente vai derretendo. Chega a um ponto, desaparece. Se a gente fizer assim, está líquido. O chumbo líquido, se nós derramarmos para cima da mão, faz doer. Até largar a pele. A nossa, fisicamente. Até largar a pele. Se for preciso, até faz buraco. O nosso choro, na angústia, na tristeza por aquele familiar, atravessa o mundo físico para a parte etérica e vai direitinho àquele espírito. Vai cair em cima daquele espírito. Nessa forma, claro que não é chumbo, não é? É outra energia do qual lhe faz moça, faz doer, do qual ele não fica bem, fica sofrido, doído, angustiado, fica desesperado, quase que não dá andado, caminhado, porque está levando com algo que lhe está fazendo mal. Dizer assim, nós não poderemos sentir angústia, sofrimento, tristeza por quem partiu. Podemos, porque aí está a nossa condição, porque nós somos físicos e porque nós somos, ainda não adquirimos a perfeição. Nós estamos tentando, nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa doutrina, nos nossos ensinamentos, em todas as nossas condições mediúnicas que nós possamos imaginar. E voltando aqui ao primeiro ponto, esta altura é uma altura que milhares e milhares e milhares, milhares de milhões de espíritos vêm do mundo físico, ocorrem aos cemitérios, ocorrem. E aqui, meus irmãos, aqui, uns ocorrem porque os familiares vão lá. Outros ocorrem também lá ao local onde foram sepultados, mesmo que não esteja lá ninguém, esperando que alguém neste mundo físico se lembre daquele espírito. Muitos espíritos ficam tristes, ficam tristes, porque ninguém neste mundo se lembrou deles. Ninguém neste mundo, mesmo nesta altura, se lembrou daquele homem, mulher que já partiram deste mundo físico. Aqui não importa se faz muito, se faz pouco tempo. Não importa se faz muito, se faz pouco tempo. O que importa é que aquele espírito, lá no mundo etérico, passou-se meia dúzia de um tempinho de nada. Aqui passaram-se 50 anos. Lá foi uma minúscula partícula do tempo. É quase nada. Dizer que não sofreram, que não sofrem, porque o tempo é pouco, é minúsculo, não, sofrem em relação ao espaço onde se encontram, ao mundo etérico. Para nós, o mundo espiritual é daquela forma, mas para eles que habitam lá é noutra condição, é noutra forma. Eles sofrem, muitos têm que ser socorridos, muitos, porque muitos se deixam angustiar também e muitos têm que ser socorridos, amparados, cuidados, não importa a condição, a dimensão que se encontram, porque os socorristas
do mundo espiritual. Eu aqui há poucos dias até falei nos socorristas. Os socorristas, eles não estão para olhar à condição do espírito. São socorristas para socorrer todo o espírito que necessite de recuperação. São trazidos, são cuidados, são tratados e são postos no mesmo sítio. Porque a recuperação total tem que partir deles, do próprio espírito, da sua individualidade. Não é, chega lá os socorristas e mudam-nos de dimensão, mudam-nos de mundo. Não. Vai ficar na mesma dimensão, porque inclusive o espírito, enquanto é tratado, cuidado, fora da camada, da zona de onde se encontrava, será anestesiado, será para não se aperceber do estado em que se encontra e onde se encontra. Porque a condição desse espírito é tão ruim, tão negativa, que tem que ser socorrido. Quando ele melhorar, quando ele estiver melhor, ele vai ser posto no mesmo lugar, porque tem que percorrer o seu caminho na sua individualidade, e o próprio espírito é que tem que voltar a sua consciência para Deus. Mas nesta altura eles vêm ao mundo físico, ocorrem aos locais, aos cemitérios, aos locais, acompanham os familiares até casa, vêm aos nossos lares. Isso é durante o ano todo, não tem alturas, não tem tempos para eles virem. Quando nós, físicos, estivermos numa condição adequada, certa, afinada, apurada, equilibrada, harmonizada, esses espíritos vêm. Esses familiares nos vêm dar o tal abraço, nos vêm dar o tal carinho, nos vêm dar o tal beijo, nos vêm dar o tal assopro, nos vêm puxar a orelha, nos vêm às vezes mudar, até fazer cair um objeto para nós nos alertarmos, nos vêm abrir uma torneira, nos vêm fazer das mais variadas coisas. Não é para causar medo, não, é para chamar a atenção, porque o chamar a atenção é porque eles às vezes conversam e o familiar não escuta. E eles às vezes também ficam tristes porque o familiar está numa condição que não escuta o telefone, não escuta a conversa daquele familiar, daquele espírito, enfim, salve Deus, daquele irmão, daquela irmã. Então, esta é a nossa condição, é a condição do espírito encarnado no mundo físico, porque nós continuamos espíritos. Nós somos espíritos. Nós fomos espíritos, somos espíritos e iremos ser espíritos. Só que agora somos espíritos habitando este corpo físico. É a única diferença. Família também há no mundo espiritual. A nossa família espiritual. Quando esses irmãos que partiram, por exemplo, temos uma condição que poderão, bom, eu não vou entrar aqui em pormenores, isso, salve Deus, não vou entrar aqui em pormenores sobre outras condições, pois, salve Deus. Nós não estamos em condições às vezes de ouvir. Porquê? Porque estamos muito angustiados. E aqui também não é porque o médium tenha mais mérito que outra pessoa qualquer, não. O mérito não tem mais mérito nem menos mérito que outra pessoa qualquer. Temos o mesmo mérito. Temos a mesma capacitação.
Quer dizer, temos a mesma condição. Agora, a capacitação é que cada um de vós terá uma diferente. Eu tenho uma condição e vós tendes outra. Cada um de nós, a nossa condição também muda, dependendo das nossas dificuldades, dependendo da nossa sintonia e harmonia, dependendo, embora isto seja uma coisa que, quando nós às vezes saímos do carreiro, nós teremos que depressa voltar, porque aparecem-nos outras condições piores e muito piores, como vocês poderão desse lado alguns constatar, não é? Aparecem-nos condições que, salve Deus, que nós às vezes fechamos os olhos, abrimos os olhos, fechamos os olhos, abrimos os olhos, fechamos os olhos, abrimos os olhos, não sabemos qual é a melhor maneira. A melhor maneira é mudarmos o nosso pensamento, é mudarmos a nossa sintonia. Ao mudar a nossa sintonia, nós mudamos estrategicamente mudamos estrategicamente de patamar, de padrão, de dimensão, de condição. Condição não é que nós não tenhamos que socorrer esses nossos irmãozinhos que se encontram aflitos, angustiados. Não, temos que socorrer com as preces, com a sintonia, a harmonia, a prece, temos que socorrer. Só que às vezes nós também, é pesado, é duro, não é? Para vocês desse lado, é pesado. Então vamos elevar o pensamento. Ai, meu Deus. Vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre. Vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos na realidade porque incluir agora neste momento, na nossa sintonia, na nossa harmonia, Francisco e Leonino Maciel, para que Jesus, divino e amado Mestre, possa iluminar esse espírito, possa iluminar a sua caminhada, a sua jornada, para que o nosso irmão Ailton Cardoso, aqui não importa os anos que tinham, porque se tiver 100, se tiver 20, meus irmãos, às vezes se calhar acabaram de cumprir a jornada deles. Possivelmente acabaram, porque Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Então vamos elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso por este nosso irmão Ailton Cardoso, Francisco e Leonino Maciel, todos aqueles vossos familiares. Neste momento vamos elevar o pensamento, vamos buscar o nome deles, a imagem, a sintonia, vamos buscar o pensamento numa verdadeira harmonia, sintonia, equilíbrio, elevar o pensamento a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus, a esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, a essas grandiosas falanges de amor, dessas grandiosas equipas de socorro, dos médicos do mundo espiritual, dos socorristas, todos aqueles espíritos, dos nossos mentores, princesas, cavaleiros, guias missionárias, para que possam, neste momento, ajudar todos estes dois irmãos e todos os nossos familiares, para que numa harmonia, numa prece, para que Jesus, para que Deus, que é, na realidade, envie esses grandiosos espíritos
de muito, muito, muito amor, de muita luz, para que possam ajudar estes irmãos que deram entrada no mundo etérico, no mundo espiritual, que ainda não tiveram tempo de se habituarem às novas condições, à nova dimensão, à nova casa, ao novo lar. Com certeza que já reviram a sua família espiritual, já com certeza que, enfim, tem um certo e determinado percurso. Então vamos pedir que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ajude os nossos familiares, os vossos familiares, para que possam ser bem assistidos na sua individualidade, para que possam ser equilibrados, harmonizados, para que possam ser aliviados das suas cargas energéticas negativas, para que tenham deixado neste mundo físico tudo o que é físico, para que não levem agregado ao espírito tudo o que é resíduos kármicos, tudo o que é de matéria, tudo o que é do mundo físico, tudo o que é ódios, raivas, agonias e desesperos, mágoas e tristezas, para que Jesus, divino e amado Mestre, nos possa, nesta bendita hora, ajudar a todos vós, os nossos familiares. Podem vir ao mundo físico, mas numa boa harmonia, equilíbrio, sintonia, para que nós os possamos de alguma forma ajudar. Vamos fazer esta prece que Jesus nos ensinou por todos estes nossos irmãos e irmãs, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, filha, avó, avô, amigo, irmão de doutrina, mesmo aquele que se dizia, aquele nosso irmão que não era da doutrina, mas se dizia ateu, que possa ter na realidade um lindo, belo percurso nesse mundo espiritual. Vamos, com esta prece, elevar o pensamento a Jesus, elaborar esta prece. Jesus, divino e amado Mestre, tu que dissestes: onde houver duas ou mais pessoas, te farias presente em espírito e verdade. Acreditando nas tuas santas palavras, aqui nos encontramos em teu santo nome. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, dos nossos abnegados mentores, de Águila, Coatá e 108, os nossos mentores, denominados de pretos velhos, pretas velhas, as nossas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, guias missionários e os nossos grandiosos ministros, Tiãozinho e Justininha, povo de Cachoeira, povo de Maiante, sereias de Emanjá, que a rainha de Sabá, Pai João de Inoque, Mãe Tildes, povo das Matas Virgens, povo cigano, povo andarilho, para que possam levar a harmonia e o equilíbrio na caminhada e na individualidade de todos estes nossos irmãos. Oferecendo esta prece universal por cada um destes que está na sintonia de cada um. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, na realidade, esta é uma altura, além de ser de dor para aquelas famílias que os familiares partiram há pouco tempo, de dor, de luto, de angústia, porque nós também teremos que respeitar o luto dos outros, a dor dos outros. Nós teremos que respeitar a dor, porque a dor é individual de cada um. Há várias maneiras, aqui não há
Não há vários sentimentos e várias dores. Não. A dor é dor. A dor pode ser mais intensa, menos intensa, mas a dor se transforma em dor por conta do amor que nós sentimos por esse ser, da saudade que vai aumentando. Mas metamos nos nossos corações que essa saudade pode ser minorada se nós adquirirmos o hábito de fazer preces, falar abertamente, conversar com esse irmão, com essa irmã, nos nossos lares, na nossa vida individual. Sintamos no nosso corpo todos esses sinais mediúnicos trazidos do mundo dos espíritos, porque o mundo dos espíritos, ele não é uma coisa qualquer, é um mundo tão avançado e tão evoluído, mas muito mais evoluído que este planeta físico, que muitos de vós ficariam mesmo surpreendidos com tanta beleza. Com tanta beleza, com tanta magnitude. Também há outras de muita dor, sofrimento, angústia, enfim. Como eu disse no início, há de tudo. Mas nós, acima de tudo, temos que buscar a força, a fé em nós, a segurança, para podermos assistir esses nossos familiares. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo de coração um grande, grande, grande abraço. Que Jesus conforte os vossos corações, que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, nossa Mãe, nos assista nas nossas dificuldades. Nas nossas piores dificuldades, temos os nossos mentores, guias espirituais, para nos assistir, acompanhar o mesmo percurso e até, meus irmãos, sabem, eles sentem a nossa dor, só que não dão feito nada perante isso, porque quem tem que mudar a nossa dor somos nós, as nossas princesas doutrinárias, enfim, todo um mundo etérico, espiritual para nos assistir. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o vídeo foi bem longo. Desejo a todos uma linda e abençoado fim de dia, que Jesus se encontre nos vossos corações, que Maria se encontre nos vossos lares. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus!